Prof. Diane aqui, estamos de volta com mais uma série de vídeos sobre teoria musical para violinistas. E hoje nós vamos falar sobre acento métrico e alterações. Então vamos lá, vamos falar sobre acento métrico na página 33, que vocês podem acompanhar aí pelo método da Maria Luísa Priori. Vamos ler aqui comigo, tá? Os tempos dos compassos obedecem a diversas acentuações, ou seja, umas são fortes, outras são fracas. Essas acentuações constituem o acento métrico. É por meio do acento métrico que podemos reconhecer pelo ouvido se o compasso é binário, ternário ou quaternário. E a gente já falou disso aqui em outras aulas. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores de teoria musical para violinistas, eu recomendo fortemente que você volte lá, assista a aula, tenha acesso ao conteúdo e responda aos exercícios que estão lá sugeridos no método da Maria Luísa Priori, ok? Então, se você não viu as outras aulas, pare imediatamente. Dê um stop aqui e volte lá para você não ficar com nenhuma dúvida e se frustrar porque, sei lá, ficou com alguma lacuna a ser preenchida, tá? Eu estou seguindo o método na sequência, então você não perde nada se você voltar lá. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o teu joinha, pode comentar, tirar dúvidas aqui nos comentários que eu estou acompanhando e vou tirando as dúvidas de vocês também, tá? Para você não perder as próximas sequências das aulas de teoria, você também pode ativar aí as notificações, tá? Então, continuando aqui, o acento métrico ele obedece à seguinte ordem: compasso binário. Primeiro tempo é forte, segundo tempo é fraco. Então, a gente vai ver aí, nesse exemplo, um 2/4, um compasso 2/4, porque é binário. Primeiro tempo, né, tem duas, em cada compasso, tem duas semínimas. Então, a primeira semínima, a gente vai dizer que é o tempo forte, e a segunda, o tempo fraco. Então, se você observar, auditivamente falando mesmo, a contagem sai mais forte no primeiro tempo. Então, ele vai ficar assim, ó. 1, 2, 1, 2. Tem um acento, sabe? Aí, nesse primeiro tempo. Tanto que a gente tem esse sinal aí de acento, tá? Então, fica forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Tranquilinho isso aí, né? Vai seguir lá para o compasso ternário, que serão o quê? 3 tempos. Então, a gente vai ter no primeiro tempo forte, segundo tempo fraco e o terceiro tempo fraco também. Então, vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos para o quaternário. No quaternário, a gente vai ter 4 tempos e vai ficar forte, fraco, 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 forte, fraco, fraco, fraco. Ela ainda fala aqui que alguns autores usam para o compasso quaternário o seguinte acento métrico: o primeiro tempo forte, o segundo fraco, o terceiro meio forte e o quarto fraco. Além disso, você vai fazer os exercícios sugeridos aí na sequência. Alterações. Vamos falar sobre sustenido, bemol, dobrado sustenido, dobrado bemol e o B4. Esses são os nomes dos sinais que se colocam antes de uma nota e serve para modificar a entonação. A entonação das notas, conforme o sinal de alteração, poderá ser elevada, subir um semitom ou um tom, né? Ou abaixada. Então, os sinais são esses que eu já falei: sustenido, bemol, dobrado sustenido, dobrado bemol e o B4. Nas notas naturais, a função das alterações é a seguinte: o sustenido eleva um semitom, o dobrado sustenido eleva 2 semitons, o bemol abaixa um semitom
e o dobrado bemol abaixa 2 semitons. Já o B quadro, ele anula qualquer desses acidentes. Essas alterações eu chamo de acidente também, porque vocês vão ver mais para frente que essas alterações podem ser chamadas de acidentes, tá? Elas também ficam e aparecem ali logo depois da clave de sol, que vai ser chamado de armadura nesse caso. Quando eles aparecem assim no meio da partitura e não está ali na armadura, eles são chamados de acidentes musicais ou alterações, tá? Então, voltando aqui, o B quadro, ele anula o efeito de qualquer um dos sinais precedentes, fazendo a nota voltar à entonação natural. E o B quadro, ele pode elevar ou abaixar a entonação das notas, tá? As notas sustenizadas, o dobrado sustenido eleva um semitom, né, nessas notas sustenizadas, o dobrado sustenido eleva um semitom, e nas notas bemolizadas, o dobrado bemol abaixa um semitom. Aí vocês vão ter aí o exemplo, né, do sol sustenido e o dobrado sustenido na mesma nota, que está elevando um semitom. E no bemol ali, com o dobrado bemol, na nota Lá, está abaixando um semitom. O sustenido e o dobrado sustenido são considerados alterações ascendentes, porque sempre está elevando o semitom. E para finalizar aí na página 37, a gente vai dar continuidade ao tema das alterações, falando sobre o bemol, que o bemol e o dobrado bemol são considerados alterações descendentes, ou seja, o oposto do sustenido e do dobrado sustenido, né? E aí ela vai dar o exemplo da nota Lá e ligada com a nota Lá bemol. Então aí está baixando. Gente, tem outra coisa que eu estou incomodada aqui, que ela usa a palavra abaixar. Nesse caso, eu acredito que somente baixar é o suficiente. Eu nunca fico falando para meus alunos, abaixa um semitom. Eu falo, baixa um semitom. Enfim, porque tá esquisito, né? Abaixamento, a palavra. Mas são palavras, às vezes, antigas que ela usa aqui, tá? Então, se vocês também, se soar esquisito para vocês também, não me levem a mal. Ora eu estou falando como eu mesma e horas eu estou lendo o que está escrito aqui na apostila. Então, abaixamento de um semitom. Lá, Lá bemol. Baixou um semitom. E aqui no Lá com dobrado sustenido, vai ser o abaixamento de 2 semitons, tá? 2 semitons é referente a um tom, tá? A gente pode também falar assim, a meio tom, um tom, tá? Usem o que for mais interessante para vocês, ok? Então, um tom vai ser meio tom, né? E 2 semitons vai ser um tom, ok? Se vocês ficarem com dúvida em relação a isso, me falem nos comentários. Agora, o B quadro. O B quadro é a alteração de duplo efeito. Ora ascendente, quando modifica a entonação de uma nota bemolizada, ora descendente, quando modifica a entonação de uma nota sustenizada. Aí ela vai dar o exemplo ali, ascendente, que, por exemplo, um si bemol, aí aparece o B quadro. O que aconteceu? Uma alteração ascendente. E depois ela vai dar um exemplo da alteração descendente, um dó sustenido, e aí quando coloca um B quadro, ele vai ficar um dó natural. Observação: se o sustenido modificar a entonação de uma nota alterada por um dobrado sustenido, terá efeito descendente. Daí ela coloca ali, né? Também um dobrado sustenido na nota dó e depois um sustenido, tá? Então, ao invés de ter alterado um tom, né? 2 semitons, no caso, 2 semitons, quando coloca após um dobrado sustenido, um sustenido, vai ter efeito descendente,
tá? Porque vai estar baixando ali um semitom, ok? Se o bemol modificar a entonação de uma nota alterada por um dobrado bemol, terá efeito ascendente. Então, vocês vão pegar o violino de vocês e tocar essas notas para perceber qual a diferença. Ou seja, tem o sustenido, o dedo faz o quê? Abre, porque a nota vai ficar mais aguda, né? Tem um bemol, o dedo vai fechar, porque a nota vai ficar mais grave. Então, sobre subir, baixar, está relacionado a isso. A nota ou ela vai ficar mais aguda ou ela vai ficar mais grave, tá? Ou o dedo vai abrir ou o dedo vai fechar, ou vai ficar antes da marquinha quando é no dedo 1. É importante que vocês saibam qual é a função dos acidentes musicais. Muito importante, porque vocês vão pegar várias tonalidades e aí quando você vê um sustenido, você já vai pensar, opa, peraí, aqui meu dedo abre. Quando pegar um bemol, opa, fecha, ou nota natural também, tá? A importância dessa aula aqui é você saber por que que o teu dedo está aberto, por que que o teu dedo está fechado. Geralmente você está seguindo o que está escrito na partitura. E a armadura também vai dizer isso, né? Vai ser obrigatório fazer aquelas notas sustenidas ou bemóis, ou no caso da escala de dó maior, natural. E quando esses acidentes aparecerem no meio da partitura, não está lá na armadura, mas aparece no meio da partitura, você vai saber o que fazer. Essa é a grande sacada dessa aula aqui de alterações, tá bom? Ainda continuando aqui, só para finalizar, a única alteração cujo efeito é sempre ascendente é o dobrado sustenido. Também a única alteração cujo efeito é sempre descendente é o dobrado bemol. Fechamos aqui, eu espero que essa tenha sido uma aula que tenha trago muita clareza para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Me falem nos comentários e até a próxima sequência de aulas de teoria musical para violinistas.